Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns que são cometidos quando você ou algum dos seus familiares precisa se submeter à perícia do INSS. As perícias do INSS, elas não são somente as que tratam aí do auxílio-doença. Elas também precisam ser realizadas em outras ocasiões. Na solicitação do LOAS, por exemplo, ao solicitar uma pensão por morte no qual o dependente ele tenha uma deficiência ou até mesmo uma doença grave. Auxílio-acidente é o outro exemplo. Então vocês estão vendo como inúmeros benefícios são necessários à realização da perícia médica. É por isso que você vai estar preparado para toda vez que realizar perícia médica não cometer alguns desses erros. E no final do vídeo eu vou deixar uma dica de ouro, que ela é uma informação que normalmente o INSS costuma proceder, mas aí você vai ficar atento para não cair aí na armadilha do INSS e exigir os seus direitos. Mas é só no finalzinho. Continua comigo até o final, depois da vinheta. Eu sou Fernanda Francisco, sou advogada e especialista na área previdenciária e hoje vim trazer esse tema para vocês, mas antes de adentrarmos no assunto, é claro, eu gostaria de pedir para vocês que estão me acompanhando aqui no canal, deixarem um like para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos. Deixe também o seu comentário sobre um assunto que ainda não foi tratado aqui, que você gostaria muito que a gente gravasse as informações para que você tenha acesso e saiba um pouquinho mais sobre as dúvidas que você tenha. E não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares, principalmente aqueles que estão bem próximos a se aposentarem. O primeiro erro que você deve evitar é não chegar atrasado para a perícia. Sempre chegar com antecedência para que você não tenha aí um imprevisto. Algumas perícias do INSS, elas podem sim acabar por um atraso do perito, um dia de chuva, de trânsito, elas podem acabar tendo um atraso, mas não é o que ocorre normalmente. Seria uma situação atípica no qual você, se chegasse atrasado, teria a sorte de mesmo assim conseguir se submeter à perícia. Mas evite atrasos e o motivo principal é que se você perder essa perícia, você terá que aguardar 30 dias para conseguir fazer um novo agendamento. Segundo erro, as pessoas acham que o fato delas terem determinadas doenças vão garantir que elas recebam um auxílio incapacidade temporária, que seria o auxílio doença, ou até mesmo estariam incapazes para o trabalho e teriam direito a uma aposentadoria por invalidez. Tá? Então, vamos explicar uma coisa. Não basta ter a doença para o INSS. O que precisa ocorrer é realmente aquela doença precisa trazer consigo uma incapacidade para aquela pessoa, aquele segurado do INSS que está solicitando ali um benefício. Então, não basta ter doença, é necessário que haja incapacidade. Dependendo da doença e dependendo da profissão que você tenha, é possível que não traga implicações no decorrer da sua atividade profissional. Agora, para outros casos, sim, talvez seria imprescindível que a pessoa fique afastada e às vezes não consiga retomar mais aquela atividade no qual ela se qualificou. É por isso que muitas pessoas que têm problemas na coluna, alguns vão ter alguns sintomas, alguns problemas graves, e dependendo da atividade não podem realmente trabalhar. Mas outras pessoas terão também problemas na coluna, mas dependendo da atividade delas, não traz nenhuma incapacidade. A mesma coisa seria a depressão. Algumas pessoas estão com um nível muito crônico, uma depressão crônica e grave, então ela precisa ser realmente afastada. Outras estão no início, estão fazendo tratamento, acompanhamento médico, e aí o nível até mesmo da medicação, ele é mais baixo, mais brando os sintomas. Então não pode ser considerado a doença, pessoal. Então esse é um erro que a maioria das pessoas não leva em consideração. Terceiro erro é as pessoas chegarem na perícia com vários problemas de saúde. Eu tenho tendinite, doutor, eu tenho início de depressão, eu tenho ansiedade. E aí começa a juntar várias doenças ou vários problemas de saúde, achando que aquele emaranhado todo de documentos e que a quantidade fará com que ela fique afastada.
Tá tudo errado. Para conseguir passar nessa perícia médica, você precisa realmente estar portando um laudo médico que seja convincente, e um bom laudo médico, de médicos que estão acostumados a fazer um laudo que realmente vai ali para o INSS, contando realmente qual é a situação daquele paciente, no qual ele está fazendo o tratamento já há um bom tempo, obter a cópia do prontuário médico. Porque o perito do INSS, ele está vendo você pela primeira vez. Ele vai se basear naquela documentação médica, então ele não acompanhou você ao longo de toda a doença, ao longo do seu tratamento. Então ele precisa ter em mãos e saber quando que foi o início, o que ocorreu, qual foi o tratamento que você fez e qual é a previsão, com base nos exames médicos, de que você vai permanecer afastado. Isso é muito importante. Então, um bom laudo médico pode sim favorecer a sua situação perante o perito do INSS, que não tem acompanhamento, ele não acompanha você, ele verá você somente no dia da perícia. Portanto, se você tem dúvidas com relação a qual doença que realmente é a mais importante, qual é aquela que você deve dar uma maior atenção, que vai te favorecer a conseguir aí um benefício por incapacidade, ficar realmente afastado, procure um profissional da área para que ele possa auxiliar e verificar quais são os caminhos e os nortes que você realmente deve conseguir para ter aí maior chance de êxito. Vamos para o quarto erro. Quarto erro, as pessoas normalmente não respondem às perguntas feitas pelo perito de forma objetiva. Não entre na perícia médica querendo falar tudo o que você sente, porque quando você entra na perícia, o perito ele vai fazer ali uns procedimentos, acessar o sistema. Então, se você começar a falar, mandar um monte de informação no ouvido dele, ele vai chegar uma hora que ele vai ficar irritado e ele acaba, por vezes, só pegando a documentação, seguindo o que está ali, acaba às vezes nem fazendo as perguntas que são necessárias. Então responda só o que lhe é perguntado e seja objetivo. O perito quer saber há quanto tempo você está praticando, ele vai verificar a sua carteira de trabalho, quanto tempo você está naquela profissão, se foi só aquilo que você fez. Então fale como é a sua atividade. Então, se você está com um problema na coluna ou pega peso, explique, a minha função na carteira de trabalho é essa, mas eu desempenho na empresa essa e essa atividade. Então, essa e essa atividade eu não estou fazendo mais, não tem como eles me alocarem para outra função, a empresa ela só tem esse setor e eu não tenho como ir para outro setor. Explique, fale o que você faz, quais são os seus afazeres, para que o perito entenda que aquela doença que você tem realmente está incapacitando, porque por vezes, às vezes o médico somente coloca no atestado que você está incapacitado e coloca lá a CID, e aí você fica sem documentos bons para que o perito realmente entenda o que está acontecendo. Então essas informações por vezes não estão no relatório médico, por isso que a gente pede para vocês levarem carteira de trabalho. Não seja ríspido, bruto, não confronte o perito. Ele é médico, ele sabe. Algumas pessoas às vezes querem falar demais e acabam falando o que não deve. Inclusive, ele é médico, então não queira você dizer como que o médico tem que agir, se ele vai analisar, se ele vai te examinar, vai pedir para você levantar ou não. Tem alguns peritos que fazem e procedem desse modo sim. Eles vão verificar, vão pedir para você ficar em pé, pedir para você caminhar, eles vão verificar e perguntar, pedir para você levantar o braço ou fazer algum outro tipo de movimento para ver se existe realmente o que está sendo falado ou não naquele momento que ele estiver te examinando. Seja objetivo quando o perito lhe perguntar, então, a sua profissão é tal e tal e tal desde tal data, desde quando você entrou na empresa? Sim. Desde tal data que você começou a sentir os sintomas e foi buscar tratamento ambulatorial, tratamento médico? Sim. Você começou o tratamento, fez a cirurgia, recebeu alta em tal data? Sim. Não. É isso, gente. E se ele perguntar algo a mais, aí vocês explicam e esclareçam. Sem muitas delongas, sem querer falar demais, lá o perito não vai ter tempo, ele quer que você seja sucinto e fale o essencial para ele. 5 erro, cuidado com as simulações. Eu já atendi pessoas que realmente tinham um problema,
Então, elas tinham, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela estava controlada, ela estava num nível leve, não havia incapacidade para a atividade que a pessoa exercia. Então, o que aconteceu? A pessoa tem ali toda a documentação médica, ela acabou falando os sintomas, ela dissimulou, como se ela tivesse problema daqueles outros pacientes que estão num grau mais grave. E aí o que aconteceu? O próprio perito, na própria perícia, informou para ela que ela estava simulando, que ela não tinha, e é que aquele grau crônico da doença dela não existia. O médico está com a documentação médica em mãos, ele está com os exames, ele sabe ali a dosagem do medicamento que você está tomando. Então não adianta você querer, ganhar ali uma vantagem em cima do médico, achando que você vai se dar bem, porque talvez você acabe se dando mal. Então o intuito era a pessoa conseguir um benefício e naquele momento ela estava preocupada por ter realmente simulado ter problemas futuros. Gente, para aquela ocasião, aquilo ali não valeu, aquela simulação não valeu. Se realmente ela precisar futuramente e tiver a documentação médica, passar na perícia e não fizer simulações mais, realmente o caso dela for crônico e ela precisa ficar afastada do trabalho, o perito irá afastá-la. Caso ele não o faça, judicialmente você vai conseguir demonstrar de modo que fale a verdade, de que não aí simule sintomas ou chegue na perícia simulando coisas, alucinações que não tem, ou que você não teve naquele grau que está ali na documentação médica, ok? E o sexto erro muito comum, cuidado com as roupas e com a forma com que você vai na perícia. Tem muitas pessoas aí que dizem e falam que você tem que ir sem tomar banho, aí chega lá a pessoa vai descabelado, cuidado com as roupas. O importante é que se você fez uma cirurgia e você está indo ali para fazer uma perícia, que a roupa, cuidado com a calça que você vai, porque talvez se for uma cirurgia no joelho, o ideal é que você vá de modo que se o perito pedir para você fazer algum movimento, alguma coisa, aquela roupa, ela não venha te atrapalhar, tá? Mas cuidado com as informações que às vezes as pessoas pedem para as pessoas irem com cheiro de álcool para provar alguma coisa, gente. Isso não tá fora de cogitação. O que normalmente os advogados, no momento que nós temos um cliente que realmente ele está numa situação que muitas vezes é grave e que aquele cidadão ele não costuma realmente ter cuidados consigo, então no dia a dia dele é assim. Existem pessoas que realmente eles acabam não querendo tomar banho ou acabam por conta do estágio que eles estão, então não adianta a família forçar ou nós forçarmos para que no dia da perícia a pessoa vá e tome banho, esteja totalmente penteado, porque ela no dia a dia dela ou naquele momento ela não faz, ela não tem o cuidado e o zelo consigo, nem com as questões de higiene. Aí são casos separados e casos atípicos. Não serve para todo mundo. Então, uma outra situação que a gente pede é para que as pessoas também não exagerem demasiadamente. Vai extremamente arrumado e às vezes a pessoa está numa situação, ela não está bem de saúde e aí ela quer ir toda pomposa para a perícia, vai toda maquiada, vai toda... Num primeiro momento, estar toda arrumada, até mesmo maquiada, pode esconder algumas coisas que a fisionomia, o perito coloque lá. Normalmente ele coloca que você tá corado, que você tá... Como que tá o seu aspecto? Isso ele coloca lá no laudo. Então isso não vai ser bom para algumas pessoas que estão debilitadas fazerem toda essa produção para demonstrar que estão bem perante o perito, né? Porque aí ele vai, no primeiro momento, a primeira impressão que ele terá sua é que realmente aquela pessoa, né? Olha, você pode sair daqui e já pode ir direto para o seu emprego, porque você está apto a trabalhar, tá bom? Agora, vamos falar a dica de ouro que eu deixei para o final. Quando você faz o agendamento da perícia, você tem um comprovante. Esse comprovante fica lá no sistema do meu INSS.
Mas por segurança eu sempre imprimo esse documento ou deixo salvo, arquivado. Por quê? Em alguns casos você pode acabar chegando lá no momento da perícia e aquele perito teve um problema, né, durante a Covid, ou algumas pessoas com sintomas de gripe acabam informando que não podem. Então alguns peritos chegaram a informar e falaram: olha, hoje eu tô com um sintoma, vou fazer o exame, não posso ir atender os pacientes aí na agência do INSS, tá? Então, essas perícias, ou quando há a queda do sistema, então o sistema, eles estão sem sistema, e aí o perito não consegue lançar lá as informações, ter acesso, então essas perícias, elas acabam sendo remarcadas. Então, vamos supor que nós estamos hoje, mês de novembro, a sua perícia foi marcada há 30 dias, tá? Lá na frente, então você teria direito desde a data que você fez o requerimento. Passados 30 dias hoje, a data da sua perícia, o INSS fala: olha, a sua perícia vai ser reagendada porque você não tem condições, nós não temos condições de realizá-la hoje. E aí ele marca para daqui 30 dias. E aí, depois que você faz a perícia, o INSS, o médico fala no laudo que você realmente tem direito a receber o benefício por tantos meses. Aquela data que você vai começar a receber o benefício foi da data que eles fizeram o reagendamento. E aqueles 30 dias, quando você fez a primeira solicitação, como ficam? Por vezes ela é desconsiderada. Por vezes, como as pessoas acabam não sabendo dos seus direitos, acabam achando que a data está certa, da data da realização da perícia para frente, acabam perdendo alguns dias, porque não reivindicam, não correm atrás. Então agora você já está ciente de que você não pode, caso isso ocorra, deixar para lá esses dias. Foi culpa do INSS, você compareceu, estava lá para a realização da perícia, mas o INSS por algum motivo remarcou, então não foi possível ser realizado naquela data, ok? E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado das dicas e que elas sejam válidas. Atualize toda a documentação médica que você for levar no INSS, principalmente agora, época de pente fino. Seus laudos médicos precisam ser recentes e ter no máximo 60 dias. Então, busque informação, busque os seus direitos e não deixe de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!